74 anos. Essas irmãs fizeram a história ao longo desses 74 anos e é um motivo de muita alegria, porque é um pouco diferente a nossa MCM. A nossa igreja tem 70 anos de organizada e a MCM tem 74. Então eu acredito que pela força, pelo trabalho, desempenho dessas irmãs, o interesse dessas irmãs, talvez tenha sido um motivo da igreja até ter sido organizada em igreja. Então nós agradecemos e louvamos a Deus pelo trabalho que tem realizado. Deus tem abençoado essas irmãs. Nós temos conseguido muitas coisas, irmãos, e agradecemos a Deus pelo trabalho de cada irmão. Mas esse braço forte da MCM tem nos ajudado muito. Nós, como pastores, aqui temos aqui o pastor Marcos Silva, vou apresentar daqui a pouco, pastor Eli, pastor Fábio, temos hoje também conosco o pastor Sebastião, missionário, veio para Ital, a irmã Irene, esposa, irmã Irene. Nós agradecemos a presença dos amados irmãos. Eu quero dizer, amados irmãos, que eu tive muita alegria apresentar aqui o pastor Mário Silva, esse mensageiro esta noite. Deus colocou no seu coração o que ele quer dizer para nós, irmãos. E por isso, nesta hora, nós vamos orar ao nosso Deus e passar o culto dessa igreja com muita alegria, pastor Mário. Deus abençoe o amado. Sinta-se em sua igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Eli estará orando. Após a oração, o pastor estará subindo aqui. Pode ficar, pastor, por favor. Aí no final, irmão, coloquei bem. No final, quero ver nossos pastores aqui. Vai fazer uma foto da MCM aqui, bem bonita. Vai ficar aqui no mural, no histórico. Isso aí. Olha, você. Com os irmãos para essa abençoada celebração. Pastor Pedro me alegra o coração nesse momento, e pela graça do Senhor, é pela primeira vez eu estou aqui nessa condição. Sobremaneira me alegra representando, trazendo a Igreja Batista Betel de Calva, que é muito mais de vocês do que de mim. Muito mais vocês conhecem do que eu. Muito mais vocês sabem o que é a Igreja Batista Betel do que eu. Eu estou caminhando agora pela graça do Senhor e louvo a Deus pela vida dessas minhas meninas que aqui cantaram agora e cantaram para a honra e para a glória do nome de Deus. Louvo a Deus pela vida daquela menina que declamou, a minha irmã Noêmia, nossa poetisa, que solta a voz e solta com alegria contagiante. Louvo a Deus pela vida do nosso maestro, ministro de música, irmão Anderson, que é o nosso braço forte ali na música, como também louvo a Deus pela chegada do pastor Sebastião, da irmã Irene, que os irmãos também já bem conhecem mais do que eu, e que conforme eles chegaram lá, eles disseram que chegaram para somar. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas há um texto na palavra da verdade que saltou aos meus olhos e fez palpitar o meu coração, na palavra de Josué, quando estava para atravessar o Mar Vermelho, para atravessar o Rio Jordão, e ele disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas entre nós. Você vai procurar na Bíblia, Josué está antes, ali logo antes do livro do Apocalipse e depois de Êxodo, no capítulo 3, verso 5. Se eu pudesse dar um tema a essa reflexão, eu diria que seria uma das grandes maravilhas feitas por Deus. Porque Deus fez muitas, incontáveis maravilhas. E ao meu coração veio a alegria de trazer essa história. Propriamente dita, não será uma mensagem, uma reflexão, mas uma história para a gente viajar no tempo, como viajamos nesses cânticos, como viajamos nessa condução dessa programação. Atravessar o Rio Jordão era ponto essencial para o povo de Deus avançar. E seria
um dos grandiosíssimos desafios e uma das maravilhas feitas por Deus atravessar o Rio Jordão. Rio adentro, rio afora, entrada e saída, para que Israel pudesse avançar e vislumbrar, e vivenciar, e sentir mais uma das maravilhas do Senhor. O Rio Jordão é uma das maravilhas de Deus, e como todos têm o seu curso natural. Há um escritor chamado Vitor Augusto de Alencar Menezes, lá do Pará, que no seu poema Rio Fertilizante, ele faz uma metáfora da vida dizendo: a vida é como um rio, um fluxo constante que não para. Para um pouco umas poças que se formam, para um pouco quando bate e rebate algumas pedras, mas vai seguindo em frente, vai se purificando das impurezas e se fortalecendo para desaguar no mar. Não há nada que impeça o curso de um rio. Pode ter barragens, pode ter o que tiver, mas o rio vai seguir verdadeiramente o seu curso. Diria que a MCN, outrora Sociedade Feminina, depois União Feminina, agora, com muita galhardia, elas dizem, a MCN, Mulher Cristã em Missão, na sua viagem missionária, se assemelha ao rio. Sua missão de promover a maturidade cristã e ampliar os horizontes de tantas outras jovens senhoras, moças e meninas, e até aquelas que poderiam pensar que estariam no final de carreira, mas não estariam. Conforme a minha irmã Irene, conforme a minha irmã Noêmia, conforme a minha irmã Matriarca, conforme a Maria ali, a Maria do Pastorinho, e tantas outras. Tantas outras que se descobrem quando conhecem o que é MCN, né, irmã Noêmia? Se descobrem, se encontram e veem um caminho imenso pela frente, um caminho de alegria, um caminho de júbilo, um caminho de vitória. A mulher cristã em missão tem uma ação efetiva que não para. Ela está sempre caminhando e caminhando para frente. Vez ou outra, como o rio, tem um tropeço, tem alguma coisa, mas ela vai em frente. O curso não para. Porque elas precisam avançar e avançar proclamando o reino de Deus, como disse Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Amém. O Rio Jordão está aí. Está aí o Rio Jordão. Vamos ver aí um pouquinho do Rio Jordão. Está aí o Rio Jordão. Você pode pensar que é feio, é sujo. Não. Esse é aquele Rio Jordão realmente que deixou uma história, que se tornou um ícone na história de Deus e de Jesus, João Batista e de tantos outros como ainda vão lá passear e conhecem o Rio Jordão. Eles tem um lado bonito também. Se você achou feio aquele, tem esse outro ali que massageia o nosso ego. Esse é o nosso amado, querido Rio Jordão. Se Deus permitir, um dia eu vou lá também, até. Mesmo que esteja aquela guerra lá, mas se Deus permitir, eu vou lá também. O Rio Jordão, ele é um rio lindo. Como é lindo o Rio Jordão. Quando eu estava olhando essas fotos, eu fiquei sonhando um pouquinho. Puxa vida, o Rio Jordão. Tanta gente no lá, tem fotos, várias fotos de pessoas se batizando lá, e tal, se realizando num sonho que só fez acrescentar um fato histórico.
Mas o fato histórico do Rio Jordão é uma das maravilhas feitas por Deus. O Rio Jordão tem um histórico. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon, chamada a Montanha Sagrada, atravessa o Lago Lé e desaba no Mar Morto. Em grande parte da sua trajetória, ele está abaixo do nível do mar. Olha que ponto interessante geográfico. Abaixo do nível do mar. E seu nível de salinidade abaixo, ou seja, ele não é tão salgado. No entanto, ele vai aumentando conforme ele vai chegando às águas do Mar da Galileia e do Mar Morto. Atualmente o Rio Jordão, irmãos, vem sofrendo com as ações humanas, como todos os rios, está aí o nosso Muriaé. Com certeza que muitos aqui devem ter pescado, nadado, atravessado, deslumbrado com as águas cristalinas do Muriaé hoje. Ai, irmãos. Mas o Rio Jordão se abriu à ordem de Deus. Quando disse a Josué: junta o povo à margem, na beirada do Rio Jordão, em determinado ponto, primeiro se santifiquem, porque vocês verão o que vai acontecer. Estava ali uma juventude, poucos já além da maturidade, mas a maioria eram jovens, porque tinham peregrinado 40 anos no deserto, e ficaram por lá, e aqueles que lá nasceram, que lá cresceram, a juventude, agora iriam saber quem era o Deus, tão falado, saber quem era o Deus, tão dito para eles que fizeram tantas maravilhas, e eles veriam mais uma maravilha feita por Deus. Israel precisaria atravessar o Rio Jordão para conquistar Jericó, você sabe. Ia começar dali a conquistar a terra prometida. A MCM vai assim, 74 anos. Talvez a irmã Maria já saiba um pouco da história dessa MCM. É possível que já tenha vivido algumas coisas. A irmã Regente, Josiane, é isso? A irmã Regente já faz história da MCM, já tem seus pontos lá. Mas tem umas meninas aí que vêm mais lá de trás. Tem umas meninas aí que vêm bem mais lá de trás, e se deixar uma delas falar aqui, nós não vamos. A lição de amanhã não dá para estudar. A MCM ela vai seguir o seu curso natural por algumas circunstâncias com dificuldade, porém, a lição não para. Em sua situação de repente estreita, afunda, fica rasa em um determinado momento o seu curso, a sua lida, fica tudo muito perto, tudo muito junto. Muitas coisas boiam assim, transparentemente, para que todos vejam. E ela vai, como está hoje, se empoderando. Quantas meninas aqui empoderadas, né, pastor? Senhor da glória, tenha misericórdia de mim. Aliás, eu gostaria de perguntar, pedir um favor. Quantos aqui estão de bem com a vida? Digam amém. Amém. Não, mas esse de bem com a vida não, é outro de brincadeira, né? Quantos estão de bem com a vida? Digo amém? Amém! Isso! Pastor, essas meninas empoderadas, pastores, olha, não é fácil não, hein? Eu lembro sempre dos meus saudosos pastores, Jamiliel Silva, lá da primeira igreja batista do Pedro, e meu pastor Feliciano do Amaral, que eles diziam assim, olha, naquele tempo era a sociedade feminina. Se nós dermos cordas para elas, elas passam como um rolo compressor por cima do ministério pastoral. Aqui não acontece isso, né, pastor? Que coisa de dificuldade. Aqui não acontece isso não, né, pastor? Mas não vai dar. Não, 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 não,
experimentado isso na minha vida de 32 anos de ministério. Tenho lidado com muitas meninas de MCM e tenho visto o valor, tenho sentido a pujança delas, tenho visto o quanto elas são valiosas no ministério da igreja, no ministério pastoral, quanto elas são bênção, como são aqui, 74 anos e lá. Está vendo só? Viu como é que é? Viu? É assim, ó. É desse jeito, 34 anos. Graças a Deus por elas. Ai, irmãos. Sabe por que elas são assim? Sabe, pastor? Que elas são assim? Não faz isso, não. Elas são porque são mulheres felizes. Elas são porque são mulheres que estão de bem com a vida. Porque aproveitam todo o tempo que elas têm e fabricam tempo para correrem todos os riscos e muitas até dentro dos lares, conforme só nós pastores sabemos e alguns diáconos correm risco, mas fazem tudo com alegria e sinceridade de coração. Na esperança de que tudo vai dar certo, de que haja o que houver, elas chegarão lá e nada vai impedi-las. Atravessar o Rio Jordão foi uma grande maravilha para aquele povo, mas estava atrelada ao que Deus estava fazendo e ninguém sabia. O povo deveria estar preparado para o que Josué avisou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificação da mente, santificação do coração, santificação do querer fazer, do aproveitar o momento e participar com toda sinceridade, deixando que Deus agisse conforme aconteceu. O que seria medo? Tornar-se-ia respeito. O que seria gratidão, confiança e devoção, eles iriam conhecer, porque aquele povo não conhecia. Não sabia Josué, Caleb, talvez mais alguns outros que conhecessem, mas os que conheceram mesmo ficaram pela rebeldia, pela incredulidade lá no deserto, 40 anos. Mas aquele povo que caminhou com eles e chegou ao ponto da pior boa sua idade, viram que eles foram, mas nem a roupa nem a sandália, o calçado deles se desgastaram. Só eles. Porque Deus lida com gente. Deus não lida com nada material. Do que nós chamamos de material, Deus lida da criação, do que Ele fez como o Rio Jordão. E lá foi o povo, purificado agora para poder fazer aquela maravilha, ser parte dela, que é o que o Senhor espera de mim, do pastor Pedro, do pastor Eli, do pastor Fábio, do pastor Sebastião e de você. Ah, com certeza, não foi só de Josué e Caleb, não. Deus esperava que todos estivessem devidamente preparados para aquela grande epopeia de fé. Atravessar o Jordão, que seria mais uma das maravilhas. Deus trabalhava em silêncio. Jericó iria cair, mas Deus trabalhava em silêncio. Eles tiveram a informação de Josué que Jericó iria cair, eles tomariam Jericó, mas Deus trabalhava em silêncio. E caíram os muros de Jericó. E Israel avançou vigorosamente e cumpriu o que Deus determinou. E saqueou, no bom sentido, a cidade, tornou tudo de valor para Deus, para os tesouros do Senhor. Foi uma das grandes maravilhas que Deus realizou diante, no meio e com o povo de Israel, para que o seu plano de salvação pudesse seguir curso, porque Deus estava trabalhando em silêncio. Você pode estar pensando assim: por que Deus estava trabalhando em silêncio para fazer o quê? O que foi? Você atravessou o mar vermelho, todos viram, Jericó caiu, todos viram. O
senhor se lembra daquela história do fio escarlate? Tinha um negócio lá do fio escarlate, não tinha? Simples. Sutilmente Deus começou a revelar, muito antes de que o povo atravessasse o Jordão, muito antes de que o povo tomasse Jericó, aquele fio de escarlate, um acordo dos espias com Raabe, mesmo sendo uma mulher que a gente chama imaciamente de vida duvidosa, mas Deus viu o que ela fez e fazia. Deus ouviu suas palavras de fé. E Deus, através dela, iria fazer mais uma das suas grandes maravilhas. O Senhor secou as águas do Jordão e o povo passou maravilhosamente, como havia secado no Mar Vermelho. Destruíram Jericó porque Deus mandou. Possivelmente não haveria mais ânimo algum naquele povo por causa da presença de Deus com o seu povo que ele conduzia com braços fortes. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de maravilhas? É. Nosso Deus é um Deus de vitória? É. Nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de paz? É. Mas nosso Deus é um Deus de fatos que se concretizem. Ele planeja, ele vai fazer, e os instrumentos somos nós, como foram Josué, Caleb, o povo e aquela moça chamada Raabe. Muitas pessoas, pastor Pedro, pastor Eli, pastor Fábio, pastor Sebastião, podem lembrar-se do nome Raabe e ter assim algumas reticências. Mas vamos olhar pelo outro lado. Como Deus trabalhou com aquela mulher, como Deus usou aquela mulher. E eu conheço mulheres que, semelhantemente a Raabe, se tornaram mulher cristã. Amém, irmão? Se tornaram. Eu conheço mulheres assim. Deus viu e ouviu, e viu o roubo dos espias, como também o roubo de Raabe. Quando ela falou com os espias do que ela sabia a respeito do Senhor. O Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, o que Israel fez aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Rio Jordão, os quais destruíram, e que Jericó não havia mais ânimo algum. A cidade estava completamente desanimada. Aquela cidade de Jericó só ouvia falar do que Deus fez antes com aquele povo que eles viram atravessar o Rio Jordão, e agora estavam rodeando a cidade, tocando trombetas, mas não via um fio de cabelo para invadir. Que situação! Se havia uma ansiedade, uma grande expectativa no povo de Israel, pastor Pedro, como deveria estar Jericó? Sitiada, sabendo que Deus estava com a sua mão levantada e ia pesar sobre ela. A palavra da verdade diz, meu amado irmão, irmã, que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso ele diz à juventude: jovem, anda pelos desejos do seu coração e se recrie no dia da sua mocidade, faça tudo o que você pensar em fazer, mas sempre uma coisa: sabe que um dia Deus vai cobrar, Deus vai pedir conta. E de mais ainda, lembra-te do teu clamor no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anjos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Você está vendo aqui um bom número de meninas aqui, ó, que já passaram aí da maturidade. Vocês viram alguma triste aqui? Vocês viram alguma triste aqui na igreja? Sabe alguma que você está chorando, que está não sei o quê? Não. Ainda há pouco, quando eu ia entrar, passou uma por mim ali, toda muito bem vestida, toda movimentada, linda, não sei onde ela conseguiu aquela roupa linda.
e ela com guarda-sol. Guarda-sol, sim, ela passou na minha frente, aí ela ia para lá, eu ia ficar esperando, mas vem cá, menina, fica aqui, você está tão bem vestida, fica aqui, entra aqui mesmo. Aí eu ia mesmo, ia passando. Ela falou com tanta alegria que deu para ir, realmente. Ela estava feliz da vida, de bem com a vida, o que estava acontecendo, vivendo essa idade maravilhosa, porque quem chega lá, no tempo que diz que ainda vai dar fruto, não chega com tristeza, com amargura, porque tem Jesus Cristo no coração Salvador e Senhor da vida. Lá estava Josué e Caleb, avançada idade e outros mais. Amém, irmãos? Deus viu e ouviu e viu o roubo de Josué, sentiu firmeza na condução do povo, sentiu firmeza no amparo leal, fiel de Caleb, e ele viu que o povo atendeu a orientação do seu líder, especialmente os sacerdotes. Que responsabilidade nós temos, né, pastor? Especialmente os sacerdotes. E quando eu falei para o irmão Anderson ali, ele, menos pastor, não. Olha lá aqueles trombeteiros lá, os sacerdotes levando a arca, os trombeteiros que marcam 7 dias foram aqui. Às vezes passa uma semana, é difícil passar para nós como deve ter sido aqueles 7 dias para aquele povo. Mas chegou o dia de gritar, de soltar a voz. E quando as trombetas soaram, Josué disse: agora gritem, tirem dentro de vocês a alegria, quebrem a ansiedade, a expectativa acabou, porque agora vai acontecer, gritem! E vocês verão a maravilha que Deus vai fazer. E aquela moça Raabe estava na expectativa. Quando os espias, Salomão e Hiru, chegaram lá, conversaram com ela, e ela pediu a eles que cuidassem dela e da família. Eles pegaram aquele fio de escarlate, aquela corda vermelha, e desceram no muro que ela pediu, desceram por ali e falaram: deixa aqui a marca, porque essa vai ser a marca da salvação sua e da sua família. Eu olho, pastor Pedro, para esse exemplo daquele fio de escarlate, e eu me lembro de Jesus Cristo, menino na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ele verteu o seu sangue, sangue carmesim, para a purificação dos nossos pecados e para nos dar garantia da vida eterna. Amém, irmãos? Como é que está o seu coração? Você se lembra dessa história do filho de escarlate? Você se lembra da história de Jesus? Daqui a pouco vamos começar a cantar o nascimento de Jesus outra vez. E Jesus está nascendo a cada dia, cada momento, em corações, dando vida e garantia de vida eterna. E quando Israel invadiu Jericó, Josué falou: lembre-se, vocês aí que fizeram aquele pacto com ela, vão lá, está lá o filho de escarlate, vão lá e tire ela e toda a sua família. Eu me lembro, pastor Eli, do episódio que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles cantavam e oravam ao invés de chorar. Eles estavam firmados na fé ao invés de se entristecer. Eles estavam firmes ao invés de se esmorecer e dizer que saíram cansados e sofrendo ali. Mas eles cantavam, louvavam a Deus. O povo gritou e eles louvavam a Deus. O povo soltou a voz, eles soltaram a voz ali, presos naquelas amarras. E Deus fez uma das suas maravilhas ali, estremeceu aquele lugar. E o carcereiro que seria punido, porque seria a punição dele, se um preso fugisse, quando ele saltou, porque a prisão era interior, quando ele saltou lá dentro, campeão, Paulo e Silas disseram para ele, na resposta do que ele perguntou: senhores, que ele fazer para me salvar? É uma pergunta que muita gente está fazendo, é uma pergunta que muita gente está questionando, é uma pergunta que muita gente está querendo comprovações do que deve fazer para ter a salvação que Jesus Cristo promete de vida eterna. Há até quem diga,
precisa olhar para a realidade que o céu é aqui. Quando alguém diz que aqui é o inferno, eu concordo, mas o céu também é aqui, porque a palavra me diz que todo aquele que está em Cristo, então o céu começa aqui. Quando eu declarei, quando os pastores declararam, quando você declarou a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, o céu se abriu para você, porque Jesus disse que todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, né, irmãos? Mas também a palavra da verdade, atrelada àquele ato do filho de Salma e Lu, a Raabe, ao apelo que ela fez, a palavra da verdade diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. Se nós temos alguém aqui que ainda, por quaisquer circunstâncias, estaria arredio, olhe para esse fato histórico, olhe para a realidade da vida, olhe para a sua realidade. Você está aqui, nesse culto maravilhoso, é uma das muitas maravilhas de Deus, com vidas transformadas, vidas santificadas, purificadas, consagradas, vidas que são vidas vivendo pela fé. E você ainda titubeando? Abre mão disso. Abre o seu coração como fez Raabe. Abre o seu coração como fez aquele carcereiro de Filipos. E diga: Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração como meu Salvador e o Senhor da minha vida, e quero te servir para todo sempre. Até aqui. Guia-me forte, meu Senhor, guia-me forte, Salvador, Senhor da glória. Salvação pessoal para quem crê em Jesus Cristo e bênção estendida para toda a família, até que todos também vão se quebrantando diante do poder e do amor de Deus. Uma das grandes maravilhas de Deus está sendo formatada através daquele fio de escarlate e foi concretizada no curso do plano do Senhor nosso Deus, quando os espias chegaram e conheceram Raabe e depois voltaram para tirá-la daquela situação e toda a sua família. A dinâmica do fio de escarlate é uma das maravilhas realizadas por Deus. Você acredita nisso? Uma simplicidade, um modo tão sutil que Deus estava trabalhando, que ninguém sabia como está trabalhando na vida de cada um de vocês, de todos nós, e ninguém sabe o que Deus está fazendo por nós. A gente pede: Senhor, nos abençoa, Senhor, socorra, Senhor, me cura desse mal, Senhor, abre a porta para a solução, Senhor, fecha a porta, Senhor, derrama a bênção, Senhor. Deus está fazendo maravilha. Mas você precisa estar santificado para receber a maravilha que Deus está fazendo com você e que Ele tem preparado para você. Deus tem bênção para você e sua família. O salmista diz assim: Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa se igualar a ti, Senhor. Quem pode se igualar a Deus? Nosso Deus é o Deus de guerra? Porque Ele é o Deus de vitória. Nosso Deus é o Deus de paz? Nosso Deus é o Deus de amor? Nosso Deus é o Deus de cura também. Quando chegou para aquele homem e disse, olhou para ele, mas de tantos que estavam ali, Jesus olhou para ele e disse: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E ele foi levantar uma história chorosa que muitos ainda hoje levantam: mas eu não posso, eu não tenho dinheiro para pagar médico, eu não posso fazer esse exame, é tudo muito caro, não sei o quê. A pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Crê em Jesus, crê em Deus, que é o Deus da cura, e Ele vai te curar. Amém, irmãos? De Raabe ficou para nós uma lição maravilhosa, pastor, que eu entendo que seja uma das maravilhas de Deus. Fica a lição de que Raabe, com a sua confiança em Deus, só pelo que ela ouvira falar, ninguém falou pessoalmente com ela, mas falou, surgiu aquele negócio que a gente chama assim de boato.
do que o povo de Deus estava falando sob o comando dos seus líderes. E ela reuniu forças. Ela olhou para a sua situação, como ela estava vivendo e convivendo, como ela era notada naquela situação, naquele contexto social e religioso também, porque a idolatria imperava em Jericó. Ela olhou para dentro de si e comparou pelos fatos que ela ouvia falar de Deus e de Israel. Não, eu não quero isso não. Eu vou crer nesse Deus. Eu estou fechada com esse Deus, porque esse é o Deus que é o Deus de promessas também para mim e para você. Amém, irmãos? A MCM, irmãos. Ah, nossa MCM. Eu creio, pastor Pedro, que vai se superando através dos tempos. Cada um dessas nossas meninas tem uma história. Nenhuma se compara. Pode até chegar perto, mas não se compara. Todas elas têm uma história diferenciada. História de vitória, história de conquista, história de paz, história de amor, porque são histórias de fé. Se há dificuldade na realização do trabalho missionário, o terceiro presidente dos Estados Unidos, chamado Thomas Jefferson, ele fez uma declaração bem interessante, pastor. Há um custo muito alto, muitas vezes oculto, em levar o Evangelho em lugares difíceis. Eu creio que a gente sempre paga esse preço. Eu não sei como, não sei diante de que jeito essa mulherada tira tanta força, tanto amor, tanta dedicação, que às vezes tira até dinheiro para realizar a obra do Senhor, mas não sei. Eu não sei como. As organizações nossas de homem fazem isso? Vai? Não sei nem se aqui tem organização de homem, tem? Mas faz igual? É igual? Não faz nada, não chega nem perto. Pode ficar conhecido comigo, irmão, mas não chega nem perto. Não chega nem perto. Jesus na cruz verteu o seu sangue para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Mas é preciso que haja santificação. É preciso que haja dedicação. É preciso que haja entendimento e que haja fé. Louva a Deus. E como louva a Deus pela organização dessas meninas. Fiquem em pé, meninas, por favor. Meninas, fiquem em pé, por favor. Gente! Ele está segurando o menino lá, está cumprindo lá o protocolo. Fique em pé, meninos, vamos lá. Fique em pé, menina. Fique em pé, menina. Fique em pé, menina. Fique em pé, menina, por favor. Fique em pé. Isso, olha lá, professor Pedro, ela ficou em pé. Olha lá, vamos dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas. Tão bonita, professor, tão bonita e igualmente. Olha lá. Ai, pela fé. É desse jeito. Você fica sentado comigo por quê? Fique em pé aqui, menina. Vem cá, vocês dois, fique em pé aqui. Vem cá, menina, fique em pé. Fique em pé aqui, vocês dois. Eu estou escondido lá, não sei por quê. Ai, que grupo bonito, pastor, fique em pé aí. Fique em pé, olha só, olha para trás, olha lá. Olha só, rapaz. Ô, meu, fique em pé, olha para trás. Olha para trás, olha só que grupo de mulheres bonitas, olha só. Que meninada linda. Olha para lá, rapaz. Que meninada. Mas olha mesmo, rapaz, você vai para a confusão, né? Que meninada linda. Todas firmes, todas guerreiras, todas servas do Senhor, todas cheias de fé, porque elas têm fé num Deus que cura, num Deus que é o Deus da promessa e que cumpre o que Ele promete. Obrigado, pode sentar. Tem que respeitar o pastor, está falando
estou encerrando esse fato histórico que estou contando para vocês, dizendo simplesmente assim: o Senhor lhes abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Parafraseando o pastor Eli, e toda a igreja diz: Amém. Com alegria e sinceridade de coração, agora o povo de Deus diz: Amém.